Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Mauri e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Deus fala ao homem e opera entre os homens. Durante nossa última reunião, compartilhamos um tema muito importante. Você se lembra o que era? Deixa-me repetir. O tema da comunhão do último dia foi a obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus, não foi mesmo? Esse é o tema da nossa última comunhão. Foi muito importante falar sobre esse tema, a obra de Deus, o caráter de Deus, o próprio Deus. Esse é um tema muito importante. Agora, me diz uma coisa: qual parte você achou mais importante? E qual é mais apropriado para que nós possamos estar sempre discutindo aqui? Você pode deixar seu comentário logo abaixo após o vídeo e eu ficarei feliz em poder estar compartilhando mais palavras com vocês, tá bom? Muito bem. Então, qual parte que vocês mais querem ouvir? Sei que é difícil para vocês responderem a essa pergunta, porque o caráter de Deus pode ser visto em todos os aspectos da sua obra e o seu caráter pode ser revelado em sua obra sempre em todos os lugares e, de fato, representa o próprio Deus no plano geral de gerenciamento de Deus e a obra de Deus. O caráter de Deus e o próprio Deus são inseparáveis uns dos outros. Por isso, Deus Todo-Poderoso diz: o conteúdo da nossa última comunhão sobre a obra foi sobre um registro na Bíblia, que ocorreu há muito tempo. Foram histórias sobre o homem e Deus, e aconteceram ao homem, envolveram a participação e a expressão de Deus, de modo que essa história possui um valor significativo e especial para conhecer a Deus logo após haver criado a humanidade. Deus começou a se envolver com o homem e falar com o homem, e o seu caráter começou a ser expressado para o homem. Em outras palavras, desde que Deus se envolve com a humanidade pela primeira vez, ele começou, de forma ininterrompida, tornar público ao homem sua substância, o que ele tem e é. Independentemente de se as pessoas mais antigas ou as de hoje podem ver ou não compreenderem isso. Em suma, Deus fala ao homem e opera entre os homens, revelando o seu caráter e expressando a sua substância. O que é um fato, inegável a qualquer pessoa. Isso também significa que o caráter de Deus, a substância de Deus e o que ele tem e é, são constantemente emitidos e revelados à medida que ele opera e envolve com o homem. Ele nunca ocultou-se, escondeu nada do homem, mas, em vez disso, torna público e libera seu próprio caráter, sem render nada a si, sem se reter nada. Assim, Deus espera que o homem possa conhecê-lo e compreender seu caráter e substância. Ele não deseja que o homem trate seu caráter e substância como mistérios eternos, nem deseja que a humanidade considere a Deus como um enigma que nunca pode ser resolvido. Somente quando o homem conhece a Deus, o homem poderá conhecer o caminho a seguir e ser capaz de aceitar a orientação de Deus. E somente a humanidade, como essa, pode verdadeiramente viver sobre o domínio de Deus, viver na luz e viver no meio das bênçãos de Deus. Então, Deus Todo-Poderoso, ele nos diz: as palavras e as características emitidas reveladas por Deus, representa sua vontade,
e também representa sua substância. Quando Deus se envolve com o homem, não importa o que ele diga ou faça, ou que caráter ele revela, e não importa o que o homem veja na substância de Deus e o que ele tem e é. Todos representam a vontade de Deus para o homem, independentemente de quanto o homem é capaz de perceber e compreender ou entender. Tudo isso representa a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem. Não há dúvida quanto a isso. A vontade de Deus para o homem é como ele requer que as pessoas sejam, o que ele requer que elas façam, como ele requer que elas vivam e como ele requer que elas sejam capazes de realizar o cumprimento da vontade de Deus. Essas coisas são inseparáveis da substância de Deus. Em outras palavras, Deus emite o seu caráter e tudo o que ele tem e é. Ao mesmo tempo, ele faz exigência ao homem. Não há falsidade, nem fingimento, e nem ocultação, nem adorno, mas porque o homem é incapaz de conhecer e porque ele nunca foi capaz de perceber claramente o caráter de Deus. E por quê? Que ele nunca entendeu a vontade de Deus. Aquilo que é revelado é emitido por Deus e o que é o próprio Deus tem e é, e cada fragmento e faceta da sua verdadeira caráter, do seu verdadeiro caráter. Então, por que o homem não consegue enxergar? O que o homem é incapaz de ter um conhecimento completo. Há uma razão importante para isso. É que essa razão, desde a época da criação, o homem nunca tratou Deus como Deus. Nos primordiais dos tempos, não importava o que Deus fizesse em relação ao homem. O homem acabará de ser criado e o homem tratava como nada mais que um companheiro, como alguém a quem confia, não tinha conhecimento ou compreensão de Deus. O que significa dizer que ele não tinha e nem sabia o que foi emitido por Deus. Esse ser em que ele confiava e havia como seu companheiro, era a substância de Deus. Nem sabia que esse ser era aquele que governa todas as coisas. Resumindo, as pessoas daquela época não reconheciam Deus de forma alguma. Elas não sabiam que os céus e a terra e todas as coisas haviam sido criados por ele e ignoravam de onde ele vinha, e ainda mais do que ele era. Logicamente que, naquela época, Deus não exigia do homem o conhecimento, nem o repreendesse, e nem entendesse tudo o que ele fez, e nem fosse informado à sua vontade, pois esses foram os primórdios dos tempos após a criação da humanidade. Quando Deus começou os preparativos para a obra e a era da lei, Deus fez algumas coisas para o homem e também começou a fazer algumas exigências ao homem, dizendo-lhe como ofertar e adorar a Deus. Só então o homem adquiriu alguma ideia simples sobre Deus. Só então ele percebeu a diferença entre o homem e Deus. O que foi Deus? Quem criou a humanidade? Quem o homem soube que Deus? Quando o homem soube que Deus era Deus e o homem era homem, houve uma certa distância entre ele e Deus. Mas ainda assim, Deus não exigiu que o homem tivesse um grande conhecimento ou profunda compreensão. E assim, Deus fez exigências diferentes ao homem, como base nos estágios e circunstância de sua obra. O que vocês
veem nisso? Que aspecto do caráter de Deus vocês percebem? Deus é real? Os requisitos de Deus para o homem são adequados? Durante as primeiras épocas após Deus criar a humanidade, quando Deus ainda tinha que realizar a obra de conquista e aperfeiçoar o homem, e não havia falado muitas palavras para eles. Ele exigiu pouco do homem, independentemente do que o homem fez e como se comportou, mesmo que ele tinha feito algumas coisas que ofendessem a Deus. Deus perdoou todo e ignorou tudo isso. Isso é porque Deus sabia o que ele tinha dado ao homem e sabia o que estava dentro do homem. Assim, ele conhecia o padrão de exigência que ele deveria fazer ao homem, mesmo que o padrão de sua exigência fosse muito baixo. Naquela época, isso não significava que seu caráter não fosse grande ou que a sua sabedoria e onipotência fosse apenas palavras vazias para o homem. Há apenas uma maneira de conhecer o caráter e o próprio Deus. Seguindo os passos da obra de gerenciamento de Deus e da salvação da humanidade e aceitar as palavras de Deus, as que ele fala à humanidade, sabendo que Deus tem e é, conhecendo o caráter de Deus, o homem ainda pediria a Deus que lhe mostrasse a sua pessoa. O homem não irá e não ousará por ter compreendido o caráter de Deus e o que ele tem e é. O homem já terá visto o próprio Deus verdadeiro, já terá visto a sua pessoa. Esse é o resultado inevitável. Deus Todo-Poderoso diz: à medida que a obra e o plano de Deus avança incessantemente, e depois que Deus estabelecer a aliança do arco-íris com o homem como um sinal de que nunca mais destruiria o mundo usando o dilúvio, Deus tinha um desejo cada vez mais urgente de ganhar aqueles que poderiam ter uma somente com ele. Assim, também, ele tinha um desejo cada vez mais urgente de ganhar aqueles que pudessem fazer sua vontade na terra, e além disso, ganhar um grupo de pessoas capaz de libertar das forças das trevas e não ser amarrado por Satanás, e capaz de dar testemunho dela na terra. Ganhar tal grupo de pessoas foi o desejo de Deus, de longa data, o que ele estava esperando desde o tempo da criação. Assim, independentemente de Deus usar o dilúvio para destruir o mundo ou sua aliança com o homem, a vontade de Deus, o seu modo de pensar, o plano e as esperanças permaneceram as mesmas. O que ele queria fazer, o que ele ensinará muito antes do momento da criação. Era grande aqueles entre os homens que ele desejava ganhar um grupo de pessoas capazes de perceber e conhecer o seu caráter e compreender a sua vontade. Um grupo que fosse capaz de adorá-lo. Tal grupo de pessoas é verdadeiramente capaz de dar testemunho dele e podem se dizer seus confidentes. Hoje vamos refazer os passos de Deus e seguir os passos da sua obra, para que possamos descobrir os pensamentos e ideias de Deus. E tudo a ver com Deus. Tudo que ficou guardado por tanto tempo. Por meio disso, conheceremos o caráter de Deus, compreenderemos a substância de Deus e deixaremos Deus entrar em nosso coração. E cada um de nós se aproximará de Deus pouco a pouco, reduzindo nossa distância entre ele. Ninguém pode impedir a obra de Deus de determinar fazer parte de que falamos
da última vez. Relaciona-se ao porquê Deus estabeleceu uma aliança com o homem. Desta vez, comunicaremos sobre as passagens das Escrituras abaixo. Vamos começar a ler as Escrituras. Abraão. Primeiro, Deus promete dar a Abraão um filho. Gênesis 17, capítulo 15 e 17. Disse Deus a Abraão: quanto Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse em seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Gênesis, capítulo 17, versículo 21 e 22. Ao meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, o ano vindouro. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. 2. Abraão oferece Isaque. Gênesis, capítulo 22, 2 e 3. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e ofereça-o ali, em holocausto sobre um monte que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abordou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Gênesis, capítulo 22, versículo 9 a 10. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar a seu filho. Deus Todo-Poderoso diz: então, vocês acabaram de ouvir a história de Abraão. Ele foi escolhido por Deus, depois que o mundo foi destruído por um dilúvio. Seu nome era Abraão, e quando ele tinha 100 anos de idade, sua esposa Sara, 90, a promessa de Deus veio a ele. Que promessa Deus fez a ele? Deus prometeu que aquilo que eu referia nas Escrituras: abençoá-lo-ei, e também te dar-te-ei um filho. Qual foi o pano de fundo aqui? Da promessa de Deus de dar a ele um filho. As Escrituras apresentam os seguintes registros: ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse em seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Sara dará à luz, que tem 90 anos? Em outras palavras, esse casal idoso era velho demais para ter filhos. E Abraão fez depois. E o que Abraão fez depois que Deus fez sua promessa a ele? Ele prostrou o rosto em terra, rindo, e disse para si mesmo: um homem com 100 anos há de nascer um filho? Abraão, acreditando que era impossível, o que significava que ele acreditava que a promessa de Deus para ele não passava de uma piada, do ponto de vista do homem. Isso era imaginação pelo homem e igualmente inatingível por Deus. É uma impossibilidade para Deus. Talvez para Abraão fosse risível. Deus criou o homem, mas acontece que ele não sabe que alguém tão velho e incapaz de gerar filhos, ele ainda que pode me permitir ter um filho.
diz que vai me dar um filho. Com certeza, isso é impossível. E assim, Abraão prostrou-se em terra e riu, pensando consigo mesmo: impossível. Deus está brincando comigo. Isso não pode ser verdade. Ele não levou as palavras de Deus a sério. Então, aos olhos de Deus, que tipo de homem era Abraão? Justo. Onde foi dito que ele era um homem justo? Vocês acham que todos aqueles a quem Deus chama são justos e perfeitos? E pessoas que andam com Deus? Vocês obedecem à doutrina. Vocês devem ver claramente que quando Deus define alguém, ele não o faz arbitrariamente. Aqui, Deus não disse que Abraão era justo em seu coração. Deus tem padrões para medir cada pessoa. Embora Deus não tenha dito que tipo de pessoa Abraão era, que tipo de fé Abraão tinha em Deus. Era um pouco abstrato. Ou ele era de grande fé. Não. Ele não era. Seus risos e pensamento mostravam que ele era. Então, suas crenças de que ele era justo é apenas uma invenção da imaginação de vocês e a aplicação cega da doutrina. É uma avaliação irresponsável. Deus viu o riso de Abraão e suas pequenas expressões. Ele sabia disso. Deus sabia. Mas Deus mudaria. Mas Deus mudaria o que ele havia determinado fazer? Não. Quando Deus planejou e determinou que ele escolheria esse homem, o assunto já havia sido encerrado. Nem os pensamentos do homem, nem a sua conduta influenciaria ou interferia nem um pouquinho em Deus. Deus não mudaria arbitrariamente o seu plano, o que então está escrito em Gênesis 17, 21, 22. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz nesse tempo, determinado no ano vindouro. Ao acabar de falar, Abraão subiu diante dele, e Deus não deu a menor atenção a que Abraão pensou ou disse. O qual foi a razão para essa indiferença? Foi porque naquela época Deus não exigia que o homem tivesse grande fé, nem que ele tivesse grande conhecimento de Deus, e nem, além disso, ele fosse capaz de repreender o que foi dito e dito por Deus. Assim, ele não pediu que o homem entendesse completamente o que ele determinou fazer, nem as pessoas que ele estava determinado a escolher, nem os princípios das suas ações, pois a estatura do homem era simplesmente inadequada. Naquela época, Deus considerava tudo que Abraão fizesse e como ele os comportasse como normal. Ele não condenou ou repreendeu, mas apenas disse: Sara te dará à luz Isaque, e neste mesmo tempo, daqui a um ano. Para Deus, depois que ele proclamou essa palavra, esse assunto passou a se tornar realidade aos olhos de Deus. Aquilo que deveria ser realizado por seu plano já havia sido alcançado. E depois que concluir os preparativos para isso, Deus partiu. O que o homem faz ou pensa. O que o homem compreende, os planos do homem, nada disso tem relação com Deus. Todo o processo de acordo com o plano de Deus e de acordo com os tempos e etapas estabelecidas por Deus. Esse é o princípio da obra de Deus. Deus não interfere no que o homem pensou ou sabe, mas tampouco renuncia o seu plano ou abandona sua obra, porque o homem não crê ou não compreende. Os fatos são assim.
cumpridos de acordo com a palavra e pensamentos de Deus. Isso exatamente o que vemos na Bíblia. Deus fez com que Isaac nascesse no tempo em que ele havia estabelecido. Os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem impediram a obra de Deus? Não impediram a obra de Deus. Há pouca fé no homem, em Deus, e suas concepções e imaginações sobre Deus afetaram a obra de Deus. Não afetaram, de maneira alguma. O plano de gerenciamento de Deus não é afetado por nenhum homem, objeto ou ambiente. Tudo o que ele determina fazer será concluído e cumprido a tempo e de acordo com o seu plano, e nenhum homem pode interferir em sua obra. Deus ignora certos aspectos da tolice e da ignorância do homem, e até certos aspectos da resistência e das concepções dos homens sobre ele, fazendo a obra que ele deveria fazer independentemente. Esse é o caráter de Deus e é um reflexo da sua onipotência. 3. A obra de gerenciamento de Deus e a salvação da humanidade começa com Abraão oferecendo Isaque. Deus Todo-Poderoso diz: tendo dado a Abraão um filho, as palavras que Deus havia falado a Abraão foram cumpridas. Isso não significa que o plano de Deus parou aqui. Pelo contrário, o magnífico plano de Deus para o gerenciamento e a salvação da humanidade estava apenas começando. A sua bênção de um filho para Abraão não passou de um prelúdio de seu plano geral de gerenciamento. Naquele momento, quem sabia que a batalha de Deus com Satanás havia silenciosamente começado, quando Abraão recebeu Isaque, quando Abraão ofereceu Isaque. 4. Deus não se importa se o homem é tolo, apenas pede que o homem seja verdadeiro. Deus Todo-Poderoso diz. A seguir, vamos ver o que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículos 2. Deus deu a seguinte ordem a Abraão: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes.